Agora, pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de falar, porque a gente está falando sobre como desenvolver ou quais são as habilidades que a gente pode desenvolver enquanto músico. De novo, quando a gente vai à faculdade de música, ninguém fala pra gente assim, olha, você precisa pensar em business, você precisa pensar em promover o seu trabalho, você precisa pensar na saúde da sua mente, você precisa pensar na saúde do seu corpo, porque você está utilizando o seu corpo para tocar piano e utilizando a sua mente também. Então a gente não é levado a pensar fora da caixinha, out of the box. Mas o que é interessante é que existem diversas coisas, como eu falei anteriormente, que nós podemos fazer sendo músicos. E uma outra coisa, além de tocar, além de ensinar, a gente pode dar palestras falando sobre música. Eu lembro que eu dei palestras na faculdade, claro, e durante meu mestrado também, mas eu não me sentia confortável dando palestra. E ainda é um desafio para mim, ainda é challenging. Mas o que acontece? A gente vai percebendo, a gente vai bom, eu quero dar palestras falando sobre música. Eu posso falar sobre o estilo barroco, eu posso falar sobre música e esporte, música e psicologia, eu posso falar sobre Mozart, eu posso falar sobre impressionismo nas artes e na música. Existem tantos tópicos que podem ser abordados. Mas esse pensamento mais de business relacionado à música, a gente não é levado a pensar na universidade. É tipo assim, bom, você se formou em piano, piano performance, e agora você vai dar sua aula, você vai viver a sua vida, não espere ganhar muito. E esse tipo de pensamento é um pensamento que eu considero retrógrado, porque a gente pode ser muito bem-sucedido como músicos. E isso vai depender também, claro, da nossa ambição, do nosso amor à música e de elevar. Quanto mais a gente quer elevar a música por si só, o nosso nome acaba sendo elevado também. Porque a gente quer enaltecer a música, então a gente quer dar o nosso melhor, consequentemente, as oportunidades vão aparecendo. Para dar palestras, bom, habilidades de comunicação. Como eu falei, eu trouxe o Ed Miley, e o coach, que eu adoro, eu gosto muito dele, e eu tive a oportunidade de estar numa palestra com ele aqui em Phoenix, no Arizona, e foi incrível ele ter vindo aqui. Eu gosto muito que ele fala que a habilidade mais importante no século XXI é a comunicação. A gente precisa ter essa habilidade. Quando eu olho por exemplo, quando eu dei uma palestra online em 2020, eu olho e falo assim, meu Deus, eu estava tão nervosa, eu não me senti bem, aquilo foi tão difícil para mim. Só que eu olhei a minha palestra e pensei, bom, eu quero falar melhor em público, eu quero ficar mais calma, me desenvolver, desenvolver essas habilidades. Então, a gente precisa estar com essa habilidade em dia, como músicos, mesmo que o nosso objetivo seja tocar. Aline, mas eu não gosto de falar em público, mas é necessário. Você vê um exemplo, vamos dar um exemplo. A gente tem o Lang Lang e tem o Danil Trifonov. O Danil Trifonov é incrível músico. O Lang Lang também. Mas o Trifonov é inacreditável, ele é espetacular. Mas você vê que ele não tem habilidade de comunicação. E embora ele seja um pianista, digamos, eu considero, e muitas pessoas também, um dos maiores do mundo, e até melhor que o Lang Lang, o cachê do Lang Lang é maior. Por quê? Porque o Lang Lang ele é carismático, ele tem habilidade de comunicação, ele sabe conversar. Isso é extremamente importante. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Que nós precisamos desenvolver essa habilidade enquanto músicos, mesmo que a gente não goste. Falar, buscar, por exemplo, nos recitais, falar, dar um pouco de o histórico, apresentar a história um pouco de história da música, a história do compositor, o porquê que essa música é tão relevante nos dias atuais. Tudo isso é extremamente relevante. Se tem um recital de alunos, buscar explicar o repertório que os alunos estão tocando, todas essas habilidades podem ser desenvolvidas. Eu também gosto de falar de uma outra habilidade, que é coordenar eventos.
em música. E essa habilidade é uma habilidade que eu achava que eu não tinha. E é uma habilidade, todas essas habilidades eu estou desenvolvendo. E eu vou desenvolver até o último dia da minha vida. Porque eu quero sempre estar melhor e sempre estar melhorando, sempre estar progredindo e estar sempre procurando meios de aprimorar o que eu estou fazendo. Mas coordenar eventos. Mas como assim, Aline, coordenar eventos? Coordenar eventos de música. Para a gente coordenar eventos de música, a gente precisa ter uma qualidade, que é a qualidade de ser um líder, de apresentar o que a gente chama de leadership skills, que são habilidades de liderança. Essas habilidades, a gente não nasce com as habilidades. A gente vai aprendendo, a gente vai estudando. Bom, eu sou musicista, mas eu preciso dessa habilidade para coordenar eventos. A gente pode começar coordenando os eventos, os nossos próprios eventos. Porque hoje em dia a gente também é chamado para ser manager, para a gente coordenar a nossa própria vida musical. A gente também pode fazer isso, mas isso depende da nossa qualidade, da nossa habilidade, novamente, de comunicação. Mas coordenar eventos, por exemplo, coordenar eventos dos nossos alunos, coordenar pequenos saraus, recitais, os nossos próprios, dos nossos alunos. Depois vai coordenando um masterclass, traz alguém de fora para dar um masterclass para os alunos. Essa habilidade de liderança vai sendo desenvolvida e isso é extremamente possível. Eu lembro que eu comecei a coordenar alguns eventos e eu falava, meu Deus, isso exige muito, exige demais. Essa é uma cabeça, exige muito planejamento. Coisas talvez, ou habilidades talvez, que nós não tenhamos, mas a gente pode desenvolver. Hoje em dia, eu estou coordenando a competição de Vigo, na Espanha, e no ano passado a gente teve a Marta Argerich, a gente teve pianistas incríveis como o Sergio Tempo e outros pianistas maravilhosos, o próprio Pablo Gaudo. Então, esse convite para ser a diretora da competição de Vigo, que é uma das maiores competições da Europa, veio através da habilidade de coordenar pequenos eventos. Eu fui coordenando os meus alunos, depois eu fui coordenando recitais, depois fui coordenando masterclass, depois eu fui coordenando, eu organizei juntamente com a Jane Gonçalves o concurso da Linda Bustani, e aí a gente vai vendo, bom, aqui o que eu fiz? Bom, eu errei aqui eu posso melhorar para os meus próximos eventos. Também coordenei o Arizona Piano Institute, que é um instituto de piano aqui no Arizona, ao qual a gente traz pianistas de todo o mundo, pianistas que ganharam Van Cliburn Competition, a competição Van Cliburn e outras competições de grande nome. Então, a gente vai aprendendo a liderar e lidar com pessoas. Lidar com pessoas é algo difícil, mas é algo que pode ser aprendido. E hoje, como músicos, na sociedade que a gente está vivendo, ser um bom músico, tocar bem, não é suficiente. É importantíssimo. A gente tem que tocar muito bem, estar sempre em dia com a nossa prática. Mas, na verdade, a gente tem que ser um ser humano cada vez melhor, para que a gente possa estar fazendo com que a nossa carreira também ande e a nossa carreira progrida e a música seja propagada.